Bom dia, queridos. Mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas e nós estamos aqui para aprender mais da Sua palavra. E hoje a nossa lição da EBD de número 11, que tem como tema oração e generosidade. Como é o nosso coração? Nós temos seguido os exemplos de Jesus sobre generosidade. Somos pessoas que fazemos trocas através das nossas atitudes generosas. Como é que vamos fazer? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? É o que nós vamos estar discutindo hoje em nossa lição. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma lição, por mais um dia, mais uma semana que o Senhor nos guardou e nos trouxe até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos pela sua bondade e pela alegria da nossa salvação. Nos ensina a ser generosos conforme o seu coração. Que as pessoas possam ler em nós a sua presença, possam ler em nós a palavra que nós pregamos, possam ler em nós a sua palavra. Nos ajude a sermos conforme a sua imagem e semelhança. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa lição, oração e generosidade, ela está baseada nos textos bíblicos de Hebreus 13, 2 Coríntios 8 e 9, e Salmos 24. Esses textos nos diz, passa para nós o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre atitudes generosas. O que é generosidade para um cristão? Que nós devemos fazer as coisas pela alegria de dar, de abençoar outras pessoas. Nós não somos o final da bênção, mas nós somos o meio pelo qual Deus se utiliza para abençoar as pessoas. E como tem sido o nosso coração? Disposto em sermos generosos com as pessoas? É isso que nós estaremos vendo. O nosso texto-alvo está lá em Hebreus 13, no versículo 16, que diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É o que diz lá o texto de Hebreus 13, no versículo 16, que quer dizer mais ou menos o seguinte, uma das versões: a prática do bem, a mútua cooperação, os sacrifícios de louvor que procedem dos lábios do povo de Deus lhe agradam somente quando são acompanhados por ações amorosas. Ou seja, toda a nossa prática de culto, toda a nossa adoração a Deus, ela deve vir acompanhada, todos os nossos ritos, eles devem ser acompanhados de ações de generosidade, de expressões de amor pelo outro, pela necessidade do outro. Senão, tudo que nós fazemos em nome de Deus ou em forma de adoração a Deus, se não estiver seguido de ações amorosas que expressam o nosso amor e o nosso interesse no bem-estar do próximo, é vão, é prática religiosa. Nós somos apenas religiosos e não adoradores. É o que diz a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada disso. Está aqui, é o que a palavra nos diz. O objetivo dessa lição de hoje, ela tem como saber. O que nós precisamos saber? Nós precisamos compreender que é responsabilidade dos crentes, nossa, enquanto cristãos, suprir a igreja de Cristo. Tudo que está relacionado à igreja, todas as ações necessárias, todos os custos necessários para que nós tenhamos um culto aqui dominical, semanal, todas essas ações são responsabilidades nossas. Nós devemos ser responsáveis por isso, termos interesses
em suprir toda e qualquer necessidade. Necessidade não só de trabalho físico, de nossa presença em executar o serviço, a prática do cristianismo, ou quando não pudermos estar presentes através do nosso trabalho manual, de nossas habilidades e dons que Deus nos deu para este fim, também suprir através da ajuda financeira, mandando ofertas, dízimos, abençoando as pessoas que trabalham com esses objetivos. Precisamos compreender também que não é possível haver comunhão se não houver generosidade no nosso coração. É impossível estarmos em comunhão, temos interesses em estarmos juntos se não tiver bondade no nosso coração, se nós não formos generosos para com os outros. Não tem comunhão. E o cristão, ele é reconhecido por essa comunhão. A nossa comunhão enquanto Igreja de Jesus Cristo, ela é muito importante. Ela fala muito às pessoas que não são cristãs. Elas gostam, vocês já cansaram de ouvir e ter experiência de pessoas que admiram a Igreja de Jesus Cristo por essa prática da comunhão, o interesse em estar junto, a alegria de quando nos reunimos, até mesmo em situações como velórios. É impressionante, né? Você já percebeu isso? Velório de cristão, ele tem lá a sua parte triste, mas é um momento de comunhão que também nós desfrutamos. É interessante também. Mas se não tiver generosidade, irmãos, se não tiver um coração altruísta, um coração disposto a abençoar, a ser bênção para outra pessoa, não vale de nada. Somos apenas religiosos, seguimos umas regras de práticas religiosas, somente isso. Mas não somos adoradores do verdadeiro Deus. Porque para sermos adoradores, precisamos ter o coração generoso. E o que nós precisamos fazer para conseguir isso? Ofertar com generosidade e alegria. Ter alegria quando você entrega o dízimo. Ter alegria, sentir alegria quando você dá uma oferta para missões ou dá oferta para uma campanha qualquer que a igreja faça para melhoria no templo ou na prática do culto ou para abençoar o irmão que está passando necessidade. Você dá com alegria, você tem prazer nisso. E interessantíssimo isso, nós corremos o risco de acharmos que essas atitudes de generosidade nossa fazem de Deus o nosso devedor, porque nós estamos praticando a generosidade. Já cansei de ouvir isso, infelizmente, com muita tristeza de irmãos, alguns irmãos de outras comunidades e da nossa também. Não, eu estou vou dar o dízimo porque aí Deus abençoa a minha vida. Vou abençoar o irmão porque mesmo assim, Senhor, estou abençoando. Olha aqui, ó. Abençoei o irmão. Fui lá, comprei um saco de cimento, dei uma cesta básica. Senhor, me abençoa. Porque eu... Não. Não tem barganha. Generosidade não é moeda de troca com Deus. Então, irmãos, tire isso do seu coração. Essa intenção de dar, de doar, de abençoar, em troca de bênçãos. A palavra de Deus nos fala, nos ensina que não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda, no que diz respeito à doação, à atitude de abençoar. Deus sabe, Deus está vendo o seu coração. Deus sabe qual a intenção, qual a motivação que te levou a abençoar alguém. Então, se policie com relação a isso. Não deixe que esse sentimento de troca, de fazer de Deus um devedor seu, só pelo fato de você ter abençoado alguém.
ok? Eu já participei de um congresso de música uma vez, que teve um dos preletores, que é um músico influente no meio cristão, uma banda, e numa das falas deles, ele falou o seguinte: olha, não, nós devemos chamar a atenção de Deus, no sentido de fazermos as coisas para sermos abençoados, fazer para ser, ou seja, fazer de Deus o nosso devedor, uma vez que nós fizemos alguma coisa de bom. Eu acho que eu já compartilhei com vocês. E aí eu levantei a mão, pedi a palavra e perguntei: não, mas se você fizer isso, você vai estar barganhando com Deus. Aí o argumento do músico lá, né, desse artista foi: não, mas Davi também, quando foi matar o gigante, quis saber qual é a recompensa. Ele estava se baseando nisso aí. Então é uma atitude sem sentido, apenas religiosa, e não como adoração. Não como adoração. Você já deve ter experimentado também uma situação na qual você abençoou alguém simplesmente pela alegria de dar, movido pelo Espírito Santo que veio e colocou no seu coração. Vai, faça isso. Só por fazer, eu que estou levando a provisão para alguém, através da sua vida. E você recebeu em troca daquela ação motivada somente pela alegria de doar e pela obediência ao Espírito Santo de Deus, por amor a Deus, a retribuição da gratidão dessa pessoa. Quantas e quantas vezes a gente ouve experiências, ou às vezes experimenta isso, a pessoa voltando: olha, lembra aquela vez que você chegou e me abençoou com isso? Você não tem ideia de quanto eu estava precisando. Então, é nesse sentido, quando Deus se faz presente, quando nós vemos como Deus move a mão dele, nos usando ou usando outras pessoas para abençoar outras pessoas. Nós precisamos ter no coração e na mente a ideia de sermos resposta de oração de alguém. Entendeu? Nós sermos o agente abençoador. Foi para isso que nós fomos chamados. E é para isso que Deus nos faz prosperar, para poder abençoar alguém. O foco do estudo de hoje abrange 3 palavras: dinheiro, cuidado e generosidade. O objetivo de Paulo é nos ensinar um grande princípio. É responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, suprir a igreja de Cristo. Não é do outro irmãozinho que tem uma situação financeira maior, melhor do que a nossa. Não. A ele cabe outras responsabilidades maiores também no que diz respeito a suprir a obra de Cristo. A nós, de acordo com a nossa situação, também suprir a situação financeira, a necessidade financeira da obra de Deus. Então é nossa responsabilidade. Correto? Não é possível haver comunhão sem generosidade. Não tem como. Paulo apresenta alguns textos bíblicos acerca da generosidade. Está lá em Coríntios 16, 1 e 2, Hebreus 13, 16, que é o nosso texto áureo. 2 Coríntios 8, 4 e 1 Timóteo 6, 18, que eu queria que nós lêssemos. Esse aqui, 1 Timóteo 6, 18, diz o seguinte: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Irmãos, eu ouvi de um certo pregador e vi que tinha uma certa razão quando ele disse o seguinte: olha, Deus está disposto a nos dar tudo aquilo que nós estivermos dispostos a repartir. Deus vai colocar na sua mão, vai inundar a sua vida de riquezas materiais ou de sabedoria,
de bens materiais, se ele vê no seu coração e perceber que você é uma pessoa que vai repartir com alguém, entendeu? Você não pode se considerar o final da bênção. Toda a riqueza, tudo que você tem, só para você. Se Deus perceber no seu coração um coração generoso, um coração bondoso, pode ter certeza, meu irmão, ele vai confiar a você riquezas, ele vai confiar em você recursos que estão além da sua capacidade normal de obter. Seus negócios vão prosperar, a sua casa vai ter fartura, porque ele percebe em você uma pessoa que está disposta a dar tudo que tem, a repartir com as pessoas. É isso aí. A generosidade passa por aí. A vida cristã passa nesse sentido. Quando nós pedimos a Deus para nos abençoar, nos dando um bom emprego, um bom salário, recursos para este fim, nós precisamos perceber com qual motivação que nós estamos pedindo. Só para proveito próprio? Só para sustento próprio? Só para isso? Deus não tem compromisso com a nossa vontade, ele tem com a nossa necessidade. Então, se ele dá algo mais, é no sentido de que, olha, eu vou entregar na mão desse irmão essas coisas, porque eu sei que ele tem um coração bondoso e ele vai abençoar alguém. Você conhece pessoas assim. Vê na prática isso acontecer. Vê o cumprimento da palavra de Deus através de vidas de pessoas aqui na nossa igreja. Nós temos irmãos maravilhosos aqui, que entendem isso e seguem isso à risca. Irmãos generosos, com uma bondade no coração enorme, que te surpreende e às vezes chega a escandalizar, porque você se vê, meu Pai do céu, eu estou muito aquém da bondade desse irmão, eu preciso ser igual a ele. Precisamos nos inspirar nessas pessoas, em atos de bondade. Princípios ensinados por Paulo para nortear essa nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. Como nós devemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? Vamos ler aqui, rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 5 ao 15. Vou ler na minha versão e vocês me acompanhem, por favor. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 5 ao 15. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. 6. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como
Na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram, eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. A generosidade, ela deve ser praticada com alegria, irmãos. É o que diz lá o versículo 5 e 7 desse capítulo 9 que nós lemos. Qual o critério recomendado por Paulo em relação ao ato de ofertar? Alegria, generosidade, de acordo com os seus recursos, a necessidade do outro. A oferta deve ser proporcional ao ganho do ofertante. Essa prática tem sido comprovada em nossas igrejas. De acordo com a sua condição social, você oferta, você dizima, você ajuda outras pessoas. Deus te deu o suficiente para ofertar para as pessoas. Tanto se você tem uma situação financeira boa, quanto não tão boa, mas é o suficiente para abençoar as pessoas e você não ficar sem. Nunca vai faltar. Você já teve experiência, eu estava comentando lá em casa o seguinte: quanto mais a gente esvazia o guarda-roupa para doar roupa para outras pessoas, mais roupa aparece no nosso guarda-roupa, mais a gente ganha, mais a gente é abençoado. Já experimentou isso? Então, é cumprimento da palavra, irmãos. Cumprimento da palavra. Generosidade deve ser praticada com alegria. Qual foi a última vez que você sentiu alegria em ofertar? Faz um esforço físico aí. Quando é que você deu com alegria? É sempre? Ótimo. Joia. Generosidade nos ajuda a aprender e a depender da provisão de Deus. Também está nesse versículo. Quando temos a consciência de que tudo pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração nos torna mais conscientes da presença de Deus. Precisamos fé. Eu ouvi um conceito sobre fé que diz o seguinte: fé não é para pedir mais a Deus. Fé é para repartir o que nós já ganhamos de Deus, o que nós já temos de Deus. Você precisa ter fé para repartir o que você tem, sabendo que Deus vai te suprir. Eu achei interessante esse conceito. E tem sim um fundo de verdade, é uma prática. Se você tem fé, irmão, você vai confiar cegamente em Deus. Cegamente não, mas totalmente em Deus. Na provisão dele. De que ele vai suprir aquilo que você precisa. Quando o meu dinheiro quanto do meu dinheiro devo dar a Deus? Ou com quanto de dinheiro de Deus devo ficar? Entendeu? Essas dúvidas passam na nossa cabeça, mas nós precisamos ter no nosso coração a ideia de que Deus é o nosso provedor. Nós temos aquilo que Ele nos dá. Então o dinheiro é dele. Nós somos apenas mordomos de Deus. E o mordomo, você sabe qual é a função do mordomo? É cuidar dos bens do seu Senhor. Então tudo que temos, tudo que somos, é para que nós cuidemos, porque não é nosso. Nos foi dado por Deus. Nos foi confiado por Deus para podermos administrar de acordo com a vontade dele. Muitas vezes você é tocado no coração para abençoar uma pessoa com um valor que você estava guardando para um outro fim, mas o Espírito Santo te coloca no coração. Vai, pega o que você tem e dá para outra pessoa que Deus vai resolver a sua situação. Fica tranquilo. E isso acontece. Quantas experiências pelas quais algumas pessoas já passaram nesse sentido. Você, eu também já passei nesse sentido. E já fui alvo também e sou alvo de pessoas que me abençoam muito, 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 muito na minha vida. Generosidade promove a gratidão entre nós. Nós somos gratos.
A generosidade promove isso. Praticada com alegria, ela gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus. A pessoa que é abençoada, irmãos, quando eu comecei o seminário, quando eu comecei a estudar, primeiramente falei com Deus, não tenho dinheiro para isso. Então a igreja ajuda com a metade, ok? Aí chegou um irmãozinho para mim uma vez e perguntou sobre isso. E nós não tínhamos condições de fazer pagando tudo. Mas como a igreja ajuda com a metade, vamos fazer uma força. Deus vai prover, vamos lá. Então chegou um irmão para mim, numa conversa informal, ele perguntou como é que estava o seminário. Como está o seminário, Arley? E tal. Falei, estamos indo e tal. Como é que tem sido? A igreja está pagando? Não, rapaz, paga a parte e a gente está se esforçando aí para pagar a outra parte. Aí, no final da conversa, ele falou assim, Arley, sabe o que é? Deus tem me incomodado há um tempo sobre o seminário. Seminarista, alguma coisa, e eu não tinha entendido o que era. Agora, conversando com você, eu acho que eu entendi. Eu queria te falar uma coisa, então. Não é para eu fazer o seminário, então é para investir alguém. Então eu vou cobrir essa outra metade da mensalidade do seminário enquanto eu puder e te ajudar. Que alegria. O quanto Deus é Senhor de tudo na nossa vida. Deus utiliza de pessoas assim. Um outro eu ganhei uma coleção, irmãos, no dia que eu fui lá na frente pedir carta de recomendação para o seminário, quando eu estava voltando lá da frente mesmo, na hora de sentar, o irmão me bateu no meu ombro e falou assim, olha, depois do culto você conversa comigo, tem uma coisa para te dar, um presente para te dar. E me deu uma coleção de comentários bíblicos que são preciosíssimos para qualquer estudante do seminário de teologia. São preciosíssimos, versículo por versículo comentado e estudado, da Bíblia toda. Me deu a coleção completa, Antigo e Novo Testamento. E é uma bênção na minha vida. Então, são coisas assim que Deus faz. Movimentos de generosidade geram situações dessa monta, deste tamanho todo. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Exatamente, quando você é abençoado por alguém, você ora por aquela pessoa, você agradece a Deus pela vida dela. Você agradece. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, então nós precisamos aprender a ser generosos com elas, para sermos alvos de suas orações. Não como uma troca, mas é um gatilho, é alguma coisa automática. O Espírito Santo de Deus move aquela pessoa para orar por nós. Para quem é generoso. Não espere ter muito para ofertar. Não deixe passar as oportunidades de praticar generosidade. Seja generoso e experimente a provisão de Deus na sua vida, irmãos. Pratique a generosidade. Você não sabe quanto é importante, quanto tem irmãos nossos precisando. Quanto a igreja de Deus, quando o pastor vai lá na frente lançar um desafio para a igreja, a respeito de determinada campanha, de movimento para investir na igreja. E nós temos como ajudar. Porque Deus nos capacita e nos enche daquilo que Ele precisa para o reino dEle. Nós somos mordomos de Deus, então o que temos é de Deus. E para os mordomos, de nós cuida Deus. De nós cuida Deus. Nós temos que cuidar do outro. Porque de nós cuida Deus. Ok? Sejamos então agentes abençoador das pessoas. E para terminar, desses conselhos práticos descritos por Paulo, qual conselho você acha mais difícil seguir? Eleve essa dificuldade para Deus e peça que Ele trabalhe em você para que isso seja sanado, para que isso seja curado no seu coração. Seja generoso.
seja resposta de oração para um irmão. Seja abençoador. Que Deus nos ajude, nos capacite e transforme o nosso coração. E que nós sejamos um verdadeiro adorador a Deus e não apenas um religioso, conhecedor das práticas, mas um agente de bênção para as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e cuide da sua vida, assim como tem cuidado da minha vida. Tenha um ótimo domingo, uma boa semana.